gostaria, inicialmente, antes de abordar o tema que me traz essa tribuna, falar da edição do Congresso de Nematologia que realizou lá no Estado do Espírito Santo, está realizando o Centro de Convenções, contando com a presença de técnicos valorosos da Embrapa, levando os conhecimentos necessários. E eu mesma não entendia o que era nematologia, conhecia superficialmente. E fomos ver a importância desse encontro, inclusive debatemos com o ministro da Agricultura, o quanto a agricultura vai crescendo no Brasil e as culturas estão cada vez sendo mais atacadas exatamente pelos nematóides, que é essas bactérias, esses vermes, que causam grandes prejuízos, presidente Pimentel, à agricultura no nosso país. Eles são vermes que ficam no solo, que está na terra, vai para a raiz das nossas culturas e trazem danos, assim, o ministro Blairo registrou que só na soja há um prejuízo de 16 bilhões de reais por essa responsabilidade, até de perda de outras lavouras inteiras, até café e plantios de diversas culturas, e os prejuízos estão sendo causados exatamente pela falta do conhecimento, mas também pela necessidade de ter uma política específica para acudir à agricultura, para ter capacidade de descobrir essas bactérias em tempo, tratá-las, e tem um custo. Para nosso estado, por exemplo, que é a agricultura familiar, imagina como é difícil você ampliar o conhecimento, encontrar as soluções adequadas, combater esse problema, e esse é o objeto desse Congresso Nacional Brasileiro de Nematologia, que é essencial para o conhecimento dos produtores que são afetados em todos os estados, de Vossa Excelência, o meu, onde as pessoas ligadas, inclusive ao agronegócio, sofrem essas consequências. Então, eu quero parabenizar a iniciativa do presidente superintendente Jimmy, representando no nosso estado a agricultura, junto ao professor Eliseu Alves, que lá esteve, e demais pessoas que participam da Sociedade Brasileira de Nematologia. E esteve a Superintendência da Agricultura, a Embrapa, Mandioca e Fruticultura, a Universidade do Espírito Santo, a UFES, e também o Instituto Federal do Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa troca de experiências, a maneira de olhar esse problema, enfrentar os desafios, solução, vai exatamente permitir que o Brasil tenha um combate mais efetivo dessa praga. E eu também queria registrar que, nesse momento, está sendo realizado no Espírito Santo também um encontro dos portos do Brasil, com a presença de todos os representantes superintendentes, para debater, mostrar a importância de termos recursos para fazer e promover essa integração. Tem presença da China, da Espanha, de Portugal, que vieram trocar experiências com o setor portuário do Brasil, e também organizado pelo superintendente Luiz Cláudio Montenegro, que, reunindo todos os portos, estão debatendo a questão da logística, da infraestrutura, do que é estratégico na questão portuária para desenvolver o país. Como por muito tempo o porto foi tratado como uma questão estratégica apenas regionalmente. Eu digo que o nosso porto, presidente Pimentel, ele passa por um momento que só merece aplausos, porque persistência do sindicato, dos trabalhadores, persistência do superintendente em insistir em modernizar o porto e dotá-lo da logística necessária para desenvolver. Nós nos encontramos nesse campo de batalha, que é exatamente trabalhar junto àqueles que planejam, que veio o porto como um ponto estratégico para desenvolver o Estado e também o país. Então, parabenizo, inclusive, a presença do seu Schumann no Estado do Espírito Santo, representando a China, que é representando a universidade também, e que é um verdadeiro braço da ONU na luta pelo setor portuário.
E eu queria parabenizar e dizer da importância dessa interação, dessa integração e desse aperfeiçoamento do planejamento na área portuária. E sobre esse aspecto, quero agradecer também o Ministério dos Transportes, que ofereceu a presença dos seus técnicos, de todos que lá estavam, e registrar que houve um fato assim preponderante, que eu aplaudi com alegria, que foi exatamente a parceria criada com a UFES e o IFES, para que a gente possa ter projetos na área da inovação tecnológica com essa parceria com o nosso porto. Então, parabéns a todos. Eu acho que isso que faz, quisera que a política exercitasse todos os dias iniciativas como essa, procurar entender, procurar discutir, procurar avançar para que a gente construa condições melhores de administrar as nossas empresas e propor saídas que ajudem ao nosso país, como ajudará o nosso Estado. E eu queria falar hoje, presidente, assim, da dificuldade que eu acho que nós precisamos debater nessa casa e que diz respeito às famílias e que nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar passando por isso ano após ano, que é a dificuldade de você encontrar vagas em creches. É um programa nacional, né? Na educação infantil do país, nós estamos sempre abordando os números da demanda que está posta para que a gente possa atender as famílias. Sabe qual é a tranquilidade? Eu passei por isso, tenho filhos que lá na infância precisaram ter um lugar para ficar enquanto eu ia para o meu trabalho. O que eu tenho a mostrar sobre esse aspecto, que nós sabemos da existência dos programas. As iniciativas são até tomadas nacionalmente, mas na concretização dessas metas o Brasil tem falhado. Nós estamos falando como é difícil a realidade que nós temos que abordar das mães que trabalham, presidente, e que não tem com quem deixar seus filhos. Isso não é um problema menor. Isso é um problema enorme, porque elas não encontram vagas nas creches. E eu não falo só das mães, falo da mãe, do pai, falo da família como um todo, da avó, que é verdade que essa realidade não está sendo enfrentada como precisa enfrentar. E nós, mulheres, temos sofrido com isso. Eu sofro, meus filhos já são adultos, mas eu tenho uma neta, e as pesquisas vão mostrando coisas assim que eu gostaria de ressaltar aqui, que, por exemplo, dados de pesquisa que fala do cuidado das mães, que precisam ser exercidos, de menos de 4 anos de idade. O IBGE fala sobre isso, aponta que tem 2,2 milhões e 100 crianças de 0 a 4 anos que não conseguiram matrícula em creche nenhuma ou em escolas infantis. Desse total, registrar também que 43,2% dos casos, presidente, ou seja, 2 milhões e 100 crianças. As famílias, os responsáveis, tentaram alguma solução, tiveram a ação de procuraram providências para conseguir uma vaga e não conseguiram. No governo da presidente Dilma, Dilma era o que estava na primeira fila para aplaudir, 6 milhões de creches. O resultado final foi que nós não tivemos 6 mil creches, nós não tivemos 1.000 creches construídas. No meu estado, inclusive pelo modelo da creche pré-fabricada, nós tivemos aí uma decepção muito grande que o próprio governo da presidente Dilma tentou superar, que foi um cenário ruim, porque as pessoas foram com muita voracidade tentando obter essa creche e a empresa não deu conta de construí-las, o recurso ficou na conta e aí vem a controladoria cobrar efetivamente por que ficou o recurso lá, por que não fez a creche. O cenário que a gente pode desenhar sobre essa situação, ele é muito grave na região sudeste, onde está o meu estado de Espírito Santo. E o sul, 57,3%, a demanda é ainda maior, já que na região sudeste, me desculpe, por favor, 54,6% das crianças não conseguem ter
essa infraestrutura para que as mães possam trabalhar e as famílias possam deixar seus filhos com tranquilidade. Nós citamos aqui tentativas que as pessoas abordam, nos dizem, visita dos responsáveis das instituições de ensino, nas prefeituras, que representam hoje 58,7% do total de iniciativas que foram tomadas e também iniciativa de se inscrever na fila, esperar. 37,3% das pessoas registram que tomaram essa iniciativa e não conseguiram resposta nenhuma. Tentar encontrar pessoas conhecidas, parentes, que pudessem conseguir vagas, matrículas, recorrer a todo o seu entorno para tentar encontrar a solução. E o que é mais difícil de abordar? 0,2% dos casos, as tentativas incluíram entrar na justiça solicitando uma vaga, porque são casos que não têm saída mesmo. A mãe tem um emprego, precisa manter sua família, seu filho ou sua filha, e aí procura um suporte social e não tem. Eu queria também citar aqui que o estudo do IBGE, que considera números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, em 2015, demonstrou 10,3 milhões de crianças com menos de 4 anos de idade no país. E são dados para onde que se quer levar um país que não adota a sua infância, que não trabalha com a perspectiva de tê-la dentro de um programa social para ampará-la, para dar tranquilidade a uma mãe. E dessas crianças, eu quero dizer que apenas 2,6 milhões estavam matriculadas em creche ou escola em 2015, o que representa apenas 25% do total. É um percentual, senhor presidente, muito baixo, representa uma realidade preocupante a cada ano que nós estamos tratando desse assunto e a cada programa que se lança e que tem sucesso. Cerca de 13,7% dos domicílios do país tem a presença de criança nessa faixa etária, dentro de casa, atingindo uma proporção ainda maior na região norte, 18,2%. E valores menores sobre essas crianças que estão em casa, muitas vezes até acompanhada de outro irmão menor, criança que não tem condições de estar cuidando de outra, 2 crianças juntas, esses valores na região sudeste, 12,3%, no sul, 12,2%. A incidência dessa gravidade, ela é maior na zona rural, onde as mulheres aí não têm saída de qualquer natureza. São 14,7% do que está na área urbana, que é 13,5%. Veja o nosso quadro, a nossa deficiência. E quem é o responsável? Quem é o responsável por essas crianças do nosso Brasil? A pesquisa apontou que 88%, ou seja, a maior parte das crianças de até 4 anos no país possui 2 responsáveis. No entanto, o levantamento mostrou o primeiro responsável pela criança em 83,9% dos casos, uma mulher, sempre a mulher, que tem que fazer sua tripla jornada de trabalho. Além disso, tem a questão da faixa etária desse primeiro responsável. Teve maior concentração dos grupos, e aí entra a mão de obra auxiliar, de 18 a 29 anos, um percentual de 48,4%. Vejam que se uma criança fica na fase mais importante da sua vida. 30 a 39 anos de idade é um percentual que é mais elevado, 37,2%. E é muito importante abordar essas questões, porque toda vez que nós estamos, todos os anos, tratando do orçamento dessa casa, nós vimos que a questão da creche, da infraestrutura social para tratar e cuidar das crianças, para auxiliar o tratamento da família, que a mantém, é irrisório. Esse é um dado que diz muito de perto a questão da renda familiar, da família, porque ela não pode abrir mão de trabalhar. Esse é um ponto a se considerar, acesso à creche para crianças menores de 4 anos no Brasil.
E quando a gente fala daí para cima também, tem uma enorme dificuldade. Eu me sinto assim, constrangida quando eu venho de qualquer cidade do Brasil, e já vi nas nossas, aquelas filas enormes de dias, semanas, que as pessoas ficam ali para conseguir uma vaga. A Constituição diz outra coisa, presidente. A Constituição fala aqui do compromisso do Estado para que a gente possa manter essa estrutura social, apoiando as famílias, principalmente as crianças. De fato, o levantamento aponta que quando as crianças que permaneciam durante todo o dia no domicílio em que moravam, o rendimento médio mensal era de quem recebia R$ 550. Olha a dificuldade, nós não estamos encarando os problemas fundamentais desse país. Já quando elas ficavam em outro domicílio, era de 813, aí a pessoa pode contribuir com a outra família que quer manter. E quando as crianças permaneciam em creche e escola, o rendimento familiar já se elevava, que era de R$ 972, aí ela podia pegar o ônibus, levar a criança, pegá-la de volta nessa peregrinação incessante. Ou seja, quanto menor a receita familiar, menor a receita familiar, menor o acesso aos espaços de cuidado e aprendizagem. E é isso apenas que vai, dia a dia, aprofundando o fosso de oportunidades, tanto para pais e mães, quanto para a própria criança, da qual nós nunca, o Congresso Nacional, se debruça sobre esse assunto, que não recebe estímulo diário, essa criança fica no canto, alguém menor de idade tomando conta dela, até 5 anos de idade, uma criancinha pode aprender tantas coisas, pode perceber a realidade da sua volta e não tem ninguém que possa alterá-la, porque o Estado se sente descomprometido dessa realidade. Então, na primeira infância, o senhor sabe, eu sei, todos que aqui estão nesse plenário sabem, que é essencial o estímulo às atividades de desenvolvimento social, psicomotor e criativo, além das que a gente fala que é o desenvolvimento e o equilíbrio de uma criança. Deixar a criança sem possibilidades de mais desenvolvimento compromete o seu futuro e temos o dever de modificar esse quadro que, no meu entendimento, é inaceitável. Nós, todo ano, discutimos o Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014. Quando eu falo que o Brasil tem pressa, mas a classe política não tem. Esse PNE, esse Plano Nacional de Educação, estabelece na sua primeira meta a universalização, e Vossa Excelência já abordou esse assunto em comissões, da educação infantil na pré-escola de crianças de 4 a 5 anos, até 2016. Nós estamos falando desse assunto em 2017, presidente, e determina ainda a ampliação da oferta de educação em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos, até 2024. Nesse passo que nós estamos indo, com a realidade que está, sabe que nós não vamos atingir essa meta. Estamos num ponto crítico de poder avaliar isso e até nos agregarmos em torno de iniciativas importantes que o governo, qualquer que seja, tem que tomar. O que falta, afinal, para isso acontecer? O que falta? Mais efetividade nas políticas públicas voltadas para a primeira infância? Todos já têm essa radiografia, todos sabem. Não preciso fazer discurso dessa tribuna. Ampliar os recursos para que os municípios possam fazer investimento em educação, creche e pré-escola, também sabemos. É preciso aumentar, sim, o aporte financeiro para essa etapa de educação infantil, para que se cumpra determinadamente, se cumpra aquilo que está proposto no Plano Nacional de Educação. Eu queria até dizer, presidente, que eu me lembro de um prefeito do interior, em que eu estava a conversar com ele, um grupo de mulheres se aproximou e disse: nós precisamos de uma creche na nossa comunidade, que tinha mais ou menos 2.500 pessoas. E o prefeito, eu falei, vamos pedir ao prefeito fazer um projeto, o prefeito posso fazer perfeitamente, e quando as mulheres saíram, disse, pelo amor de Deus, eu não quero creche. Como, prefeito? O senhor está falando para mim, que sou uma mulher, sou defensora do cuidado com a educação infantil? E ele disse, e quanto me custa pagar essa creche? Quer dizer, ele teria creche,
mas o custo da creche não cabia no orçamento dele. Tem que entender que a educação é dever do Estado, em todas as fases. Nós lembramos que a creche é um direito assegurado na Constituição. Não pode haver boa educação sem um modelo eficiente que atenda a demanda de crianças que estão na fila de espera humilhantemente, sem que essas crianças tenham, desde a etapa da creche, tenham acesso à educação, para que nós possamos falar dessa tribuna, que esse Congresso está lutando pela garantia do seu direito fundamental, que é ter o direito a um crescimento e desenvolvimento sadios. Tem coisas que parece que estão à margem da política, à margem da lei. Todos os ministros, a primeira coisa que ele olha é como é que tira o dinheiro da creche, como é que investe em outra fase, mas nós temos que passar por essa. Nossos filhos têm que passar. E eu me lembro que eu, dentro da minha concepção do que é direito, dever, do que deve ser educação pública, o Gabriel sentou numa escola pública. Eu não era parlamentar, em seguida fui parlamentar, insistia na escola pública, que muitas vezes, pela falta de planejamento, de apoio econômico, se torna uma verdadeira armadilha para o seu filho que não consegue se desenvolver ali. E muitas são exemplos, quando tem o apoio da infraestrutura necessária para funcionar, e muitas outras que as comunidades adotam para dar qualidade de ensino às crianças da sua rua, do seu bairro, que precisam de apoio. A sociedade costuma tomar nas mãos aquilo que são deveres nossos e que está dentro do exercício da sua garantia, do seu direito fundamental. O Ministério da Educação, ele tem falado sobre isso, que a criança que frequenta a educação infantil tem mais possibilidade de concluir o ensino médio, porque começa a aprender. É o estímulo, presidente, e fica mais protegida essa criança do que as outras, de risco, como a violência, o trabalho infantil, o abuso e a exploração sexual. Então, presidente, eu concluindo aqui minhas considerações, eu queria... Não preciso falar isso para Vossa Excelência. Vossa Excelência é um lutador, não tem nenhuma parede partidária de conflito, de proposta, que nos divide no pensamento dos nossos compromissos que nós temos com a verdadeira política pública. Então, é preciso a gente olhar a primeira infância. Especialmente é essencial que a gente se movimente para criar esse estímulo, trazer as atividades de desenvolvimento para as crianças, da forma que eu falei, da questão social, a mais criativa que puder, para que você possa oferecer essas oportunidades às crianças. Não se pode falar de maneira nenhuma que nós vamos desenvolver o país, vamos chegar lá. Eu ouvi tanto esse discurso. Nós vamos para o primeiro mundo, nós estamos lá no G8, G20, as nossas crianças continuam como estavam há 20 anos atrás. Eu não diria há 30, que houve uma evolução, mas nós precisamos de assegurar, com o exercício da nossa capacidade de refletir e pensar o Brasil em todas as suas etapas, crise econômica que será muito maior se amanhã não tivermos oportunidade de colocar as crianças no nível do aprendizado, da estrutura social para que ela possa evoluir. Quantos pais sonham com isso? Quantos verdadeiros gênios que nós encontramos pela vida, aí na rua, criando, tomando uma iniciativa que poderia estar numa escola aprendendo. Então, as minhas palavras de hoje, presidente, é para refletir e pedir que esse Congresso também tenha a capacidade de se movimentar para assegurar aquilo que nós já ouvimos tantas vezes. Ouvimos dentro de culto, ouvimos dentro de missa, dentro de sindicatos, nas comunidades, nas ruas, em todos os lugares. País sem educação é país sem desenvolvimento, é sem justiça social e, sobretudo, sem igualdade de oportunidades que deveria vir. O serviço público amparar aqueles que podem, sem dúvida nenhuma, oferecer isso com o seu recurso na iniciativa privada, na decisão de que tem que dar a seu filho o melhor e a melhor educação. Conclamamos aqui todos, presidente, que a gente possa se unir nessa luta. Eu agradeço a Vossa Excelência por ter ficado até essa hora para dar a oportunidade de estar nessa tribuna. Obrigada.